A sua voz some no meio ou no final da frase. Você até começa bem, só que aí de repente o som apaga no final. A frase, ela não termina, ou então o ar, ele acaba no final da frase e aí você acaba ficando menor do que você começou. Isso daqui não é uma falta de conteúdo, não é porque você precisa ficar treinando mais. De repente você vai ficar treinando mais e você não vai encontrar a solução. Isso é falta de apoio vocal. E hoje eu vou te mostrar como que a gente consegue ajustar isso num treino físico, com anatomofisiologia vocal, e dá para sentir na hora. Meu nome é Lígia Vilharquide, eu sou fonoaudióloga e aqui eu te ensino estrutura vocal estratégica aplicada à sua imagem, porque presença se constrói na voz. A grande dúvida que muitos alunos pacientes sempre me trazem: Lígia, eu preciso respirar mais? Eu preciso falar mais devagar? Eu preciso impostar mais a minha voz? Porque a minha voz ela fica morrendo. Ela morre no meio, ela morre no final. Eu vou te dizer a verdade. O que você precisa é de sustentação. Você não perde o ar, você perde o controle. E aí você não consegue coordenar o ar e a sua voz. Quem não controla ar e voz morre com essa voz ou no meio da frase ou no final da frase. Por isso, nosso trabalho hoje vai ser em duas etapas. Primeiro, diagnóstico para você conseguir entender onde a sua voz apaga ou some. E depois, os exercícios vocais para você ajustar o apoio e parar de desaparecer no meio da frase. Antes de seguir aqui adiante com esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu quero saber de você. Em você, na sua voz, no seu corpo, no seu aparelho fonador, a voz ela some mais no meio da frase ou no final da frase? E se você é viciado em voz e oratória, assim como eu, já começa a seguir esse canal, curta aqui esse vídeo para que você sempre receba todos os meus tutoriais sobre voz. Diagnóstico. Para você conseguir entender como que tudo isso que eu tô te explicando aqui acontece com a sua voz, eu vou fazer um teste gravado agora com você. Fechado? Seguinte, você vai gravar a leitura desta frase que vai aparecer aqui na tela. Você vai ler do seu jeito. Não queira fazer uma voz impostada, não queira fazer diferente, não. Diga exatamente como você fala no dia a dia. Essa frase, eu preciso, vou ler bem neutro, eu preciso que isso fique decidido hoje, ponto final. Li bem neutro, sem nenhum modelo para você repetir. Você vai ler do seu jeito. Agora você vai me responder. O que você vai analisar aqui são três coisas. Primeiro, a sua voz. Ela apaga no meio? Então, de repente, você está falando a frase e é como se você caísse num buraco. No meio da frase, ela some. Essa frase, ela apaga no final? Então, você está dizendo essa frase e no final morreu. Parece que o volume ele diminui, parece que abaixaram o volume dessa leitura de frase. Pode ser. Ou número 3. Você compensa na garganta, você aperta a garganta para não morrer, você acaba compensando na garganta. Ou então você corre. Há alguma compensação para você tentar não morrer? Então eu quero saber de você. Primeiro, apaga no meio. Segundo, apaga no final. Ou então, apaga porque você compensa, fazendo mais força aqui, olha, na garganta, para não morrer. Pensa comigo, vou fazer agora uma tradução estratégica com você. Quando falta apoio, a sua frase, ela vira uma estrutura instável. Você está instável. Portanto, você até sabe o que dizer, mas a sua voz, ela não sustenta. E presença vocal é isso. Presença vocal, inclusive esta palavra, é a palavra que você tem que guardar. Porque é isso que você vai aprender comigo. Em todos os conteúdos é como ter presença vocal, a sua personalidade ali. E não apagando, morrendo, diminuindo. Presença vocal é isso. Conseguir manter o som firme, ressoando, sem a garganta virar um motor de teco-teco, porque você não pode ficar fazendo força na garganta. Não. Guarda isso de uma vez por todas.
E aqui a gente entra no nosso resumo do diagnóstico. Até aqui você precisa entender que pode ser, primeiro, a minha voz pode apagar no meio. Segundo, a minha voz ela pode apagar no final. Ou terceiro, a minha garganta pode compensar. Então me conta, qual é o seu caso? Número 1, número 2 ou número 3? Comenta aqui embaixo. Vamos ao treino? Antes do treino, lembre-se, curta aqui esse vídeo se você gostou, já começa a me seguir para você receber todos os tutoriais de oratória e voz, para eu te ajudar a você equalizar a sua voz. Vamos lá, treino. Exatamente como você precisa. Você vai fazer na ordem que eu vou te dizer agora. Muita atenção. Aqui eu vou te ensinar a construir um apoio vocal com uma base científica. Não com um truque que de repente eu escutei alguém falar e assim por diante. Não. Justamente porque eu sou fonoaudióloga. Portanto, o nosso primeiro exercício vai ser o seguinte. Sabe aquela prancha da academia? Que geralmente quando você entra na prancha, você faz isso daqui, ó. Ai, meu Deus do céu, não tô aguentando mais. Você faz voz de cocô quando você entra na prancha. Eu devo te dizer o seguinte, você só faz essa voz de cocô porque você não coloca força no teu core. Portanto, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Entrei na prancha, fui pro chão, então me leva pro chão. Vai, dá um pause aqui e me leva pro chão. Isso. Estamos no chão? Está com o seu note, com o seu celular no chão? Ótimo. Você vai entrar na prancha com os seus braços esticados. Pernas esticadas também. E aí você vai puxar o ar e você vai soltar. Solta bem o pescoço para um lado e para o outro e na posição de prancha. Você vai puxar o ar pelo nariz. Vai soltar o ar fazendo o som do S, contínuo. Finalizou. Você não vai deixar esse S que sai da sua boca. Primeiro, não vai fibrilar. Não vai fazer isso. Você vai manter esse S estável. Ah, ele já não consigo. A meta é deixar estável. Se você salva o vídeo e você treina hoje, amanhã, depois de uma semana, você tá incrível. Depois de 2 semanas, incrível vezes 2. Depois de um mês, você tá sensacional. Então perceba que este é um exercício que vai garantir o aumento do tônus, dessa fibra muscular, dessa coordenação, desse pensamento de eu preciso coordenar o meu tônus com o meu ar. Então, aqui contrai e aqui solta, aqui contrai e aqui solta. Foca no exercício. Vai por mim, foca no exercício. Vamos lá então, essa é a primeira parte mais fácil. Entrei na prancha e vou fazer o som do S. Quantas vezes, quantas repetições, Li? 10 vezes você vai fazer. Então, puxou o ar pelo nariz, solta o ar fazendo o som do S. Durante 5 segundos, não pode usar o ar de reserva, então não é para até acabar o ar. Não, é só... Puxou o ar. Terceira vez. Quarta vez. Assim por diante, até as 10 vezes. Fechado? Descansa um pouquinho. Vamos para o exercício 2, na prancha também. O que vai mudar agora é que você vai trocar. Ao invés de fazer um som surdo, porque o S é um som sem vibração de prega vocal, a gente vai fazer o som sonoro, com vibração de prega vocal. Zzz, o som do Z, como se fosse uma abelha. Zzz, a mesma coisa. Entrou na prancha, solta o pescoço, puxa o ar e solta. Bem solto aqui, bem firme aqui embaixo. Puxa o ar. Zzz, som do Z. 10 vezes. 5 segundos. E perceba que eu corto. Caso você esteja morrendo, esteja morrendo no final do Z, significa que você está falando e você morre no final da sua frase. Você não sustenta.
estou te ensinando a sustentar a sua voz com constância. Uma voz linear, constante, sem quebra de sonoridade. E aí você obriga o seu sistema fonador e aqui o seu core a manter uma sustentação. É você que manda na sua voz. Ela não morre de uma forma que você não tem controle. Não, você está mandando na sua voz. Ela tem firmeza, ela tem tônus. E terceira parte aqui do nosso exercício. Por fim, a gente vai comparar a leitura. Lembra daquela frase inicial do eu preciso que isso fique decidido hoje? A gente vai pegar esta frase que você gravou inicialmente e vamos gravar novamente, de duas formas. Primeira forma, entro na prancha, solto o meu pescoço, puxo o ar e solto, puxo o ar e leio. Eu preciso que isso fique decidido hoje. Posso soltar mais? Eu preciso que isso fique decidido hoje. Perfeito. Tô aqui com tudo contraído aqui embaixo no meu core e aqui tá solto. Vou repetir essa frase 10 vezes na prancha. Saio da prancha. O que eu vou fazer agora para ler essa frase ou para falar também? Eu vou guardar o principal gatilho motor que a prancha me oferece, que é a contração do core. Mas eu não vou ficar fazendo força na minha barriga. Não. Porque senão a gente vai cair na esparrela de quando a gente está na frente do espelho e a gente murcha a barriga. Na hora que a gente murcha a barriga, não dá. É a barriga. Então, é inevitável, né? Essa força aqui, essa voz de cocô, porque eu tô murchando a barriga. Não quero que você murche a barriga. Eu quero que você faça a contração pélvica. Sabe quando você segura o xixi? Já deve ter tido alguma vez aí que você estava numa situação que você não podia ir no banheiro, você segurou para fazer o xixi. Quando a gente segura para fazer o xixi, a gente faz a contração pélvica. É a parte realmente mais infra-abdominal, é a parte mais difícil da gente contrair, justamente porque na hora que a gente está perdendo, de repente, aliás, quando a gente está ganhando definição, a parte mais difícil de perder é a pochete. Por quê? A pochetinha, sabe a barriguinha aqui embaixo? Porque a parte infra-abdominal é a parte mais difícil de contrair. Eu estou te oferecendo já o mais difícil, justamente porque os meus exercícios são de alta performance comunicativa. Esquece a parte supra-abdominal, a parte medial, foca na contração pélvica, em segurar para fazer o xixi. Então, segurou para fazer o xixi, sentado aqui mesmo, ou em pé, tanto faz, mas fora da prancha, e aí você vai ler. Eu preciso que isso fique decidido hoje. Milagrosamente, você ativou o apoio da prancha aqui, agora. Ah, Lígia, quer dizer então que eu posso esquecer a prancha e fazer só a contração pélvica? Ainda não. Eu lhe convido a repetir o exercício da prancha, salva o vídeo, faça junto comigo, durante no mínimo 7 dias. O ideal é que você faça durante uns 14 dias, mas no mínimo durante 7 dias. Aí sim você pode substituir pela contração pélvica. Fechado? Então, aqui eu vou te ensinar realmente este ajuste para você não morrer no final da frase, porque você precisa de muito mais do que isso para uma oratória que realmente represente quem você é. Se a sua voz some no meio ou no final da frase, você não precisa impostar a sua voz. Não, esqueça isso. Quem te ensinou isso estava muito louco. Você precisa de diagnóstico, ou seja, identificar por que a sua voz some no meio ou no final da frase. E grande parte das vezes eu vejo isso nos meus alunos, nos meus pacientes. O que você precisa é de um apoio funcional. Por que apoio funcional, Lígia? Porque às vezes a pessoa ela tem aqui o core todo definido, todo cheio de tanquinho, mas a voz é pobre. A voz morre, é uma voz fraca. O apoio funcional é o que coordena. Eu coloco o tônus aqui e aqui eu solto. Aqui é forte e aqui eu solto. Assim você vai ter uma base científica para sustentar o ar e a vibração da sua voz. Agora me responde aqui embaixo. Já tinha escutado falar
nessa técnica que eu inventei de entrar na prancha para você conseguir colocar toda a força no core e soltar aqui? E além do mais, conseguir associar isso à contração pélvica, segurar para fazer o xixi, alguma vez na sua vida, você poderia dizer que existiria uma fono que ia te ensinar isso? Nossa, essa fono me ensinou a segurar para fazer o xixi, que eu fico com um vozeirão danado. Conta aqui para mim nos comentários. E se você tem alguma outra dificuldade com a sua voz, me fala, comenta aqui. É muito importante porque isso me ajuda a criar novos conteúdos cada vez mais cirúrgicos para você. Um beijo e até a próxima!